Perfeito. Agora você é oficialmente uma sem-teto. Esta casa é minha. As palavras de Andréia ainda ecoavam na sala quando levantei os olhos dos papéis que acabara de assinar. O sorriso dela era cruel, vitorioso, como se tivesse ganhado um prêmio que sempre foi dela por direito. Mas eu não tremi, não chorei. Apenas sussurrei com a calma de quem já sabia o que estava por vir. Confira a última folha, filha. Naquele momento, vendo o sorriso dela vacilar, soube que os últimos 6 meses de observação silenciosa, de fingir que não percebia as intenções dela, de deixá-la acreditar que era mais inteligente que a própria mãe, tinham valido a pena, porque enquanto ela planejava roubar minha casa, eu estava planejando algo muito maior. O silêncio se estendeu entre nós como uma rachadura, que ficava cada vez mais profunda. Eu podia ver os dedos dela tremerem levemente enquanto passava as páginas, procurando aquela última folha que eu havia mencionado. A respiração dela ficou mais rápida, e pela primeira vez em meses, era ela quem parecia nervosa. Eu permaneci sentada na minha poltrona favorita, aquela de madeira que meu falecido marido tinha comprado para mim há 30 anos, observando como o poder se deslocava lentamente das mãos dela para as minhas. A mulher que está sentada aqui, vendo a própria filha descobrir que foi superada no próprio jogo, é alguém que durante 71 anos de vida aprendeu que a paciência é a arma mais poderosa que uma mulher pode ter. Sou Délia Pacheco e até 6 meses atrás fui a mulher que sempre dizia sim. Sim ao meu marido, quando ele me pediu para deixar meu trabalho para cuidar da casa. Sim aos meus filhos, quando precisavam de dinheiro para os estudos. Sim a Andréia, quando ela me pediu para ajudá-la com o divórcio. Sim, 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 até que chegou o dia em que o meu próprio sim se tornou o meu pior inimigo. Mas deixe-me contar desde o começo, porque esta história não começou com aqueles papéis sobre a minha mesa da cozinha. Começou 6 meses antes, quando Andréia chegou à minha casa com lágrimas nos olhos e uma história que parecia boa demais para ser verdade. Era uma terça-feira à tarde de outubro, um daqueles dias em que o ar ainda conserva o calor do verão, mas já promete o frio do inverno. Eu acabara de terminar minha aula de yoga online, aquela que eu fazia desde que a pandemia me ensinou que podia-se aprender coisas novas sem sair de casa, quando ouvi a porta se abrir com aquela urgência que só as crises familiares têm. Andréia entrou sem bater, como sempre fazia desde que se divorciou, e se mudou para um apartamento do outro lado da cidade com os 2 filhos. Ela veio com o cabelo despenteado, não o despenteado elegante que as mulheres das revistas mostravam, mas o despenteado real de quem tinha chorado e passado as mãos pela cabeça várias e várias vezes. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, e ela trazia aquela expressão de derrota que havia aperfeiçoado nos últimos meses. O som dos saltos dela contra o piso de cerâmica ecoou na casa vazia. Sempre foi uma casa cheia de sons, as risadas das crianças, a televisão, as conversas durante as refeições, mas desde que enviuvei, há 3 anos, os sons tinham se tornado mais escassos, mais preciosos. O som dos saltos de Andréia costumava me alegrar, mas naquele dia, algo no ritmo irregular dela me deixou em alerta. Mãe, ela disse, deixando-se cair no sofá da sala, com um suspiro que parecia vir do fundo do peito. Preciso falar com você sobre algo muito importante. Eu desliguei meu computador e me sentei de frente para ela, preparando-me para mais uma de suas crises. Nos últimos 3 anos, desde que ela se separou de Roberto, essas conversas tinham se tornado rotina, como as orações antes de dormir. Ela sempre precisava de algo. Dinheiro para o aluguel, dinheiro para essa escola das crianças, dinheiro para consertar o carro dela. E eu sempre dava, porque é isso que as mães fazem, não é? Porque no final do dia, quando todos vão embora, somos nós que ficamos responsáveis por fazer tudo funcionar, por garantir que todos estejam bem, por manter a família unida. O que aconteceu agora, minha filha? Perguntei, embora já soubesse que a resposta envolveria dinheiro de alguma forma. Sempre era dinheiro, ou problemas que se resolviam com dinheiro, ou favores que no final acabavam custando dinheiro. Mãe, estou muito preocupada com você. Ela começou, e essas palavras me pegaram de surpresa, como um golpe suave, mas inesperado. Eu não esperava que a conversa fosse sobre mim. Fazia tanto tempo que nossas conversas giravam em torno das necessidades dela, dos problemas dela, da vida complicada dela,
que ouvir meu nome nos lábios dela com aquela tonalidade de preocupação me desarmou completamente. Ontem eu estava conversando com a Patrícia do Banco do Brasil. Você se lembra dela? Ela foi minha colega no ensino médio. Assenti, embora vagamente me lembrasse da Patrícia, uma garota magra com aparelho nos dentes que costumava vir em casa para fazer trabalhos quando Andréia tinha 15 anos. Agora ela trabalha no banco. Andréia tinha me contado em alguma conversa anterior. Ela me disse que há muitos golpistas que se aproveitam de pessoas idosas, que chegam em suas casas, se passam por funcionários do governo ou do banco e roubam tudo. Mãe, não consigo dormir pensando que algo assim possa acontecer com você. A forma como ela disse, com aquela voz quebrada e aqueles olhos cheios de preocupação, tocou meu coração de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Minha filha se preocupava comigo. Depois de tanto tempo sendo eu quem se preocupava com ela, finalmente havia espaço para ela cuidar da mãe. Era como se os papéis tivessem se invertido. E por um momento, me senti como aquela criança que fui há tantos anos, quando minha própria mãe me cuidava e me protegia do mundo. Não se preocupe, Andréia, eu disse, pegando a mão dela entre as minhas. Os dedos dela estavam frios, como sempre ficavam quando ela estava nervosa. Eu sou muito cuidadosa. Nunca abro a porta para estranhos, e se alguém me liga pedindo informações, eu sempre digo que não. Mas mãe, não é só isso, ela insistiu. E agora a voz dela tinha aquela urgência que me lembrava de quando ela era pequena e me pedia para comprar algo que via na televisão. A Patrícia me explicou que existem formas mais sofisticadas de golpe, que podem usar suas informações pessoais para fazer empréstimos em seu nome ou até mesmo tentar tirar sua casa. Essas palavras me gelaram o sangue de uma maneira que eu não sentia desde que o médico me disse que meu marido tinha câncer. A casa tinha sido meu lar por 45 anos. Era onde eu tinha criado meus filhos, onde eu tinha cuidado do meu marido durante a doença dele, onde eu guardava todas as lembranças da minha vida. Cada canto tinha uma história. Cada mancha na parede tinha uma lembrança. A ideia de que alguém pudesse tirá-la de mim me aterrorizava mais do que a ideia de morrer. O que posso fazer? Perguntei. E vi os olhos dela se iluminarem levemente, como quando ela era criança e conseguia que eu fizesse algo que ela sabia que não deveria me pedir. Bem, a Patrícia me disse que há maneiras de proteger seus bens, que você pode colocá-los no nome de alguém de confiança, alguém da família, para que ninguém mais possa tocá-los. Seria apenas temporário, só para te proteger. Naquele momento, algo dentro de mim se agitou. Não era desconfiança exatamente, mas sim uma sensação estranha, como quando você sente que alguém está te observando, mas não consegue ver quem. Era a mesma sensação que eu tinha quando era jovem e minha sogra me dava conselhos que pareciam bondosos, mas que depois eu descobria que tinham segundas intenções. Mas eu a descartei rapidamente. Era minha filha. Minha própria filha que se preocupava comigo. Não sei, minha filha, eu disse, sentindo minha voz ficar mais baixa. Isso parece muito complicado. Além disso, se eu colocar a casa no nome de outra pessoa, o que acontece se essa pessoa decidir que não quer mais devolvê-la? Andréia riu, mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada que soou forçada, como se ela tivesse praticado aquela resposta na frente do espelho. Como quando os vendedores te garantem que o produto é excelente, mas os olhos deles dizem outra coisa. Mãe, você está falando comigo. Eu sou sua filha. Jamais faria algo assim com você. Além disso, não precisaria ser para sempre. Só até que passe esse perigo dos golpistas. Naquela tarde, depois que Andréia foi embora, fiquei sentada na minha sala, assistindo ao noticiário. Era minha rotina diária. Depois do almoço, eu me sentava na minha poltrona favorita com uma xícara de chá de camomila e assistia ao noticiário das 6. Mas naquele dia, pela primeira vez em anos, eu não conseguia me concentrar no que eles diziam. As palavras de Andréia giravam na minha cabeça como um disco arranhado. Meu telefone tocou e vi que era uma mensagem da minha neta Sofia, a filha mais velha de Andréia. Vovó, você pode me enviar R$ 50 para o projeto da escola? Mamãe diz que não tem dinheiro até sexta-feira. A mensagem vinha acompanhada de 3 emojis de carinha triste e um coração. Sofia tinha aprendido bem com a mãe a arte de pedir dinheiro com cara de anjo. Enviei o dinheiro imediatamente. Como sempre fazia, mas enquanto escrevia minha resposta, percebi algo.
Andreia tinha me dito que estava preocupada com minha segurança financeira, com os golpistas que poderiam me roubar, mas ao mesmo tempo ela e os filhos continuavam me pedindo dinheiro regularmente. Não era contraditório? Nas semanas seguintes, Andreia voltou ao assunto várias e várias vezes. Sempre com a mesma preocupação, sempre com a mesma urgência. Ela me trazia recortes de jornais sobre golpes contra idosos. Me enviava mensagens de WhatsApp com notícias sobre roubos de identidade. Me ligava para contar histórias de amigas dela que tinham sido vítimas de fraudes. Mãe, olha isso, ela me dizia, mostrando o telefone. Aqui diz que uma senhora de 75 anos perdeu toda a casa porque uns golpistas a convenceram a assinar uns papéis. Cada história era mais aterrorizante que a anterior. Cada notícia me fazia sentir mais vulnerável, mais desprotegida. Lentamente, quase sem perceber, comecei a sentir que de fato estava em perigo, que minha casa, minha segurança, meu futuro estavam ameaçados por forças invisíveis que eu não podia controlar. E lá estava Andreia, minha filha, me oferecendo uma solução. Mas havia algo mais que me incomodava, algo que eu não conseguia definir com precisão. Era a maneira como Andreia me olhava quando falava de proteger meus bens, como se soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse atuando em uma peça de teatro e eu fosse a única que não tinha o roteiro. Uma manhã, enquanto preparava meu café da manhã, recebi uma ligação da minha irmã Esperança, que mora em Belo Horizonte. Esperança é 5 anos mais nova que eu, mas sempre foi a mais prática das duas. Délia, como você está? Faz semanas que não nos falamos. Ela disse com aquela voz alegre que sempre me alegrava o dia. Bem, irmã, aqui me preocupando com coisas que talvez eu não devesse me preocupar. Respondi, e antes que percebesse, estava contando tudo sobre as preocupações de Andreia e a proposta dela de proteger meus bens. Esperança me ouviu em silêncio, e quando terminei de falar, houve uma longa pausa do outro lado da linha. Délia, ela disse finalmente. Você não acha estranho que, justamente agora que a Andreia tem problemas econômicos, ela apareça com essa preocupação com sua segurança financeira? As palavras dela me atingiram como água fria. O que você quer dizer, irmã? Você sempre foi muito cuidadosa com o dinheiro. Nunca foi vítima de golpes. Por que agora, de repente, você estaria em perigo? E, mais importante, por que a solução seria colocar tudo no nome da Andreia? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de esperança ecoavam na minha cabeça, misturando-se com as lágrimas de preocupação de Andreia, com as histórias dela sobre golpistas, com a insistência dela de que eu estava em perigo. Pela primeira vez em semanas, tentei ver a situação de fora, como se fosse a história de outra pessoa. Se minha vizinha me contasse que a filha dela, que tinha problemas econômicos, de repente tinha se preocupado muito com a segurança financeira dela e tinha proposto colocar todos os bens dela no nome da filha para protegê-la, o que eu aconselharia? A resposta me veio clara e dolorosa. Eu diria para ela ter cuidado, que aquilo soava como manipulação. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há meses. Em vez de esperar que Andreia me ligasse ou viesse me visitar, eu fui visitá-la. Cheguei ao apartamento dela sem avisar, com uma caixa de pão de queijo da padaria que ela gostava quando era criança. Mãe, que surpresa! Ela disse quando abriu a porta, mas pude ver que não era uma surpresa agradável. Havia algo na expressão dela, uma tensão que ela tentava esconder. O apartamento dela estava mais desorganizado do que o usual. Havia caixas empilhadas em um canto e sobre a mesa da cozinha estavam espalhados vários papéis que pareciam contas. Sofia e Miguel, meus netos, estavam em seus quartos, provavelmente fazendo tarefas. Como estão as crianças? Perguntei, tentando manter a conversa leve. Bem, mãe, Sofia precisa de óculos novos e Miguel quer entrar para o time de futebol da escola. Mas... A voz dela se apagou e vi os olhos dela se dirigirem para os papéis na mesa. Mas o que, minha filha? Mas tudo custa dinheiro, mãe. Os óculos, o time de futebol, o aluguel que subiu de novo. Às vezes sinto que não consigo dar conta de tudo isso. Pela primeira vez em semanas, vi minha filha real, não a mulher preocupada com minha segurança que tinha me visitado. Vi a mãe solteira que lutava para seguir em frente, que se levantava todos os dias para enfrentar um mundo que ficava cada vez mais caro e mais difícil. Andreia,
eu disse, pegando a mão dela. Se você precisa de ajuda, é só me pedir. Sempre te ajudei. Sempre vou ajudar. Mas você não precisa inventar histórias de golpistas para que eu te dê dinheiro. O rosto dela mudou imediatamente. A máscara de preocupação desapareceu e por um momento vi pânico nos olhos dela. Não sei do que você está falando, mãe. Eu não inventei nada. Realmente estou preocupada com você. Filha, eu vivi 71 anos. Não sou boba. Sei quando alguém está mentindo para mim, mesmo quando essa pessoa é minha própria filha. Fez-se um silêncio tenso entre nós. Eu podia ouvir o relógio de parede marcando os segundos, o som da televisão dos vizinhos, as vozes dos meus netos nos quartos deles. Está bem, ela disse finalmente, e a voz dela soou diferente, mais dura. Preciso de dinheiro, muito dinheiro. E não só para as despesas normais. Para que mais? Tenho dívidas, mãe, dívidas que eu não te contei. Quando me divorciei, o Roberto ficou com tudo e eu tive que pedir dinheiro emprestado para poder me mudar com as crianças. Agora estão me cobrando juros que eu não consigo pagar. Finalmente, a verdade, depois de semanas de histórias sobre golpistas e preocupações com minha segurança, a verdade real e crua. Quanto você precisa? Perguntei. Mãe, não é só quanto eu preciso agora, é que vou continuar precisando. As crianças estão crescendo, vão querer ir para a faculdade, vão precisar de tantas coisas e eu não posso dar a elas. Então você me pede ajuda quando precisar. É para isso que eu sirvo. Mas mãe, você não vai viver para sempre, ela disse. E essas palavras me doeram mais do que eu esperava. O que vai acontecer com as crianças quando você não estiver mais aqui? O que vai acontecer comigo? Aí estava a conversa que toda mãe viúva teme ter. A conversa sobre a morte, sobre a herança, sobre o futuro sem ela. Andréia, quando eu morrer, você e seu irmão vão herdar tudo o que eu tenho. Está no meu testamento. Mas, mãe, isso pode demorar muitos anos. As crianças precisam de mim agora. Eu preciso de você agora. A armadilha estava se fechando lentamente. Já não se tratava de me proteger de golpistas. Tratava-se de que ela precisava do meu dinheiro e da minha casa agora. Não depois da minha morte. Então, o que você propõe? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Que você coloque a casa no meu nome agora. Assim eu poderia pedir um empréstimo usando a casa como garantia, resolver minhas dívidas e, quando você se for, não haveria problemas legais nem trâmites complicados. Aí estava finalmente a verdadeira proposta, não proteção contra golpistas, mas um empréstimo usando minha casa como garantia. Meu lar de 45 anos convertido em uma forma de pagar as dívidas da minha filha. Preciso pensar, eu disse, levantando-me para ir embora. Mãe, não há muito tempo. Os juros continuam crescendo a cada dia. Quando cheguei em casa naquela tarde, sentei-me na minha poltrona favorita e pela primeira vez em meses não liguei a televisão. Apenas fiquei ali no silêncio, pensando em tudo o que tinha acontecido, nas mentiras, nas meias-verdades, na manipulação disfarçada de amor filial. E foi então que decidi que era hora de ligar para Alma Monteiro. Alma Monteiro sempre foi a pessoa mais direta que eu conhecia. Quando trabalhávamos juntas no escritório de contabilidade há mais de 20 anos, ela era a única que se atrevia a dizer aos chefes quando estavam errados. Era a única que não sorria quando não tinha vontade de sorrir. Por isso, quando disquei o número dela naquela noite, sabia que ela me diria exatamente o que pensava, sem rodeios ou mentiras piedosas. Délia, tudo bem? Faz tempo que você não me liga, ela disse quando atendeu. A voz dela soava igual a sempre, forte e segura. Alma, preciso que você me ajude com algo muito importante, mas ninguém mais pode saber, especialmente a Andréia. Délia, o que está acontecendo? Ela perguntou e pude ouvir como ela baixava o volume da televisão dela. Acho que minha filha está planejando algo contra mim, eu disse. E pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar com liberdade. Contei tudo, as visitas de Andréia, as histórias sobre golpistas, a proposta de colocar a casa no nome dela e, finalmente, a conversa daquela tarde, onde ela tinha admitido que precisava de dinheiro para pagar dívidas. Alma me ouviu sem interromper e, quando terminei, houve um longo silêncio. Délia, ela disse finalmente, o que você sente no coração sobre tudo isso?
Sinto que minha filha está mentindo para mim. Sinto que ela está tentando me manipular, mas também sinto que sou uma mãe ruim por pensar isso. Você é uma mãe que deu tudo pelos filhos durante toda a vida. Isso não te torna uma mãe ruim, te torna humana. E os humanos às vezes cometem erros, mesmo com as pessoas que mais amam. O que devo fazer? Primeiro, não faça nada ainda. Não assine nada. Não prometa nada. Segundo, vamos descobrir exatamente qual é a situação real da Andreia. E terceiro, vamos te proteger. Como? Deixe comigo. Amanhã vou fazer algumas ligações. Tenho contatos no banco onde a Patrícia trabalhava. Vou descobrir se eles realmente têm aconselhado as pessoas a colocarem suas propriedades no nome dos filhos para protegê-las de golpistas. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha com minhas preocupações. Alma estava do meu lado. No dia seguinte, Alma me ligou cedo pela manhã. Délia. Falei com 3 pessoas do banco. Nenhuma delas jamais ouviu falar que aconselham colocar propriedades no nome de familiares para protegê-las de golpistas. Na verdade, me disseram que isso é exatamente o oposto do que eles recomendam. O que você quer dizer? Que a história que a Ana Andreia te contou sobre a Patrícia do Banco do Brasil é mentira. O banco nunca dá esse tipo de conselho. Senti como se tivessem me dado um tapa. Uma coisa era suspeitar que minha filha ali estava mentindo para mim, e outra muito diferente era ter a confirmação. Mas isso não é tudo, continuou Alma. Também fiz outras averiguações. Você sabia que a Andreia solicitou um empréstimo ao banco há 2 meses e foi negado? Não, não sabia. Eles pediram garantias que ela não pôde dar, uma propriedade especificamente. Tudo começava a fazer sentido. Andreia não tinha inventado o dos golpistas por acaso. Ela tinha inventado uma história que a levaria exatamente onde ela precisava chegar. Conseguir que eu colocasse minha casa no nome dela para poder usá-la como garantia de um empréstimo. Alma, o que eu faço é minha filha. Não posso simplesmente deixá-la afundar. Ninguém está te pedindo para deixá-la afundar, mas você também não pode deixar que ela te afunde. Délia, se você colocar sua casa no nome da Andreia e ela pedir um empréstimo usando a casa como garantia, você sabe o que acontece se ela não puder pagar? Não, que o banco fica com sua casa. Sua casa, Délia, seu lar de 45 anos. Essas palavras me gelaram o sangue. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Na minha mente, ajudar Andreia significava que depois de resolver os problemas dela, ela me devolveria a casa. Mas Alma tinha razão. Se Andreia não pudesse pagar o empréstimo, o banco tomaria minha casa. Então, o que você sugere que eu faça? Sugiro que a gente jogue um pouco, que a gente siga o jogo da Andreia, mas com nossas próprias regras. Nos dias seguintes, Andreia aumentou a pressão. Me ligava todas as manhãs para perguntar se eu tinha tomado uma decisão. Me enviava mensagens com mais notícias sobre golpistas. Inclusive, trouxe meus netos para me visitar e pude ver como ela tinha dito a eles para perguntarem por que eu parecia preocupada. Vovó, mamãe diz que você está triste porque tem gente má que quer roubar sua casa, Sofia me disse com seus olhos grandes cheios de preocupação. Não se preocupe, minha querida, eu disse, abraçando-a. A vovó está bem. Mas por dentro me doía profundamente que Andreia tivesse envolvido as crianças em sua manipulação. Na sexta-feira à tarde, Andreia chegou à minha casa com uma pasta cheia de papéis. Mãe, trouxe os documentos para a transferência. A Patrícia me ajudou a prepará-los. Só precisa assinar aqui e aqui, ela me disse, apontando para linhas marcadas com pequenas setas amarelas. Já está tudo pronto? Perguntei, fingindo surpresa. Sim, mãe, assim não perdemos mais tempo. Quanto mais rápido fizermos, mais rápido você estará protegida. Peguei os papéis e os revisei cuidadosamente. De fato, eram documentos de transferência de propriedade. Minha casa, que eu tinha comprado com meu marido há 45 anos, onde eu tinha criado meus filhos, onde eu tinha cuidado do meu marido durante a doença dele, passaria a ser propriedade de Andreia. Andreia, eu disse, esses papéis não dizem nada sobre proteção contra golpistas. Dizem que estou te dando minha casa. Bem, sim, tecnicamente, a casa estaria no meu nome, mas só para te proteger. Já te expliquei. E se você tiver problemas econômicos e precisar pedir um empréstimo, poderia usar esta casa como garantia. Vi o rosto dela mudar ligeiramente.
Bem, tecnicamente sim, mas eu nunca faria isso sem te consultar. Mas legalmente você poderia fazer. Se a casa está no seu nome, legalmente é sua. Mãe, por que você está fazendo essas perguntas? Você não confia em mim? Aí estava a pergunta que eu tinha evitado por semanas. Eu confiava na minha filha? A resposta me doía, mas era clara. Não. Eu não confiava nela. Não neste momento, não com isso. Preciso de mais alguns dias para pensar, eu disse. Mãe, não temos mais dias. Cada dia que passa você fica mais vulnerável. Andréia, eu vivi 71 anos sem ser vítima de nenhum golpista. Acho que posso viver mais alguns dias. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, como todas as noites desde que enviuvei, tomei uma decisão. Se Andréia queria jogar, eu também jogaria, mas jogaria para ganhar. Liguei para a Alma. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela me perguntou, completamente segura. Está bem. Amanhã de manhã vamos ver o Dr. Maurício Vasconcelos. Maurício Vasconcelos tinha sido o advogado do meu marido por anos. Era um homem mais velho e de confiança que tinha cuidado do nosso testamento e de alguns assuntos legais quando compramos a casa. Se alguém podia me ajudar a me proteger da minha própria filha, era ele. No sábado de manhã, Alma passou para me buscar e fomos juntas ao escritório de Maurício. Expliquei toda uma situação, as mentiras de Andréia, a pressão para que eu assinasse os papéis, minha suspeita sobre as verdadeiras intenções dela. Dona Adélia, Maurício me disse depois de me ouvir, o que sua filha está fazendo tem um nome legal, abuso financeiro contra idosos. É um crime. Mas é minha filha, e isso torna tudo ainda mais doloroso, mas não menos criminoso. No entanto, entendo que a senhora não quer processá-la legalmente. O que a senhora quer que façamos? Quero me proteger, mas também quero dar uma lição a ela. Quero que ela entenda que a mãe dela não é uma velha boba que pode ser manipulada. Maurício sorriu pela primeira vez desde que tínhamos chegado. Acho que tenho exatamente o que a senhora precisa. Nas 2 horas seguintes, Maurício me explicou um plano que era simples, mas brilhante. Prepararíamos documentos que pareceriam dar a Andréia o que ela queria, mas que na verdade me protegeriam completamente. A chave, ele me explicou, está nos detalhes que ela não vai ler. Ela vai estar tão animada para conseguir o que quer que não vai revisar as letras miúdas. Na segunda-feira de manhã, liguei para Andréia. Filha, decidi que você tem razão. Quero proteger meus bens. Você pode vir esta tarde para assinar os papéis. Mãe, que bom! Estou indo para aí imediatamente. Não, melhor à tarde. Quero revisar tudo mais uma vez com calma. Naquela tarde, quando Andréia chegou com os papéis dela, eu tinha os meus esperando na mesa da cozinha. Andréia, revisei os documentos que você trouxe, mas minha amiga Alma me aconselhou a usar estes outros que um advogado preparou. Ela diz que são mais seguros. Vi Andréia revisar rapidamente os papéis. Como Maurício havia previsto, ela estava tão ansiosa para conseguir minha assinatura que não leu os detalhes. Estão bem, mãe. Onde eu assino? E foi assim que minha filha caiu na própria armadilha, enquanto eu, pela primeira vez na minha vida, estava 2 passos à frente de alguém que tentava se aproveitar de mim. Assino aqui, não é, mãe? Andréia me perguntou com a caneta já na mão e aquele sorriso vitorioso que ela tinha praticado por semanas. Sim, minha filha, eu assino aqui, respondi, apontando para a fralinha que Maurício havia marcado para mim. Escrevi meu nome no papel com a mesma calma com que tinha assinado milhares de documentos ao longo da minha vida. Contas, recibos, cartões de aniversário para meus netos. Mas esta assinatura era diferente. Esta assinatura era minha declaração de guerra silenciosa. Andréia pegou os papéis imediatamente depois que terminei de escrever meu nome. Ela os dobrou rapidamente e os colocou na bolsa como se temesse que eu mudasse de ideia. Obrigada, mãe. Você não sabe o quão tranquila me sinto sabendo que agora você está protegida. Ela me disse, me dando um abraço que pareceu estranho, artificial. De nada, filha. A gente sempre faz o que tem que fazer pela família. Depois que ela foi embora, sentei-me na minha poltrona favorita e esperei. Eu sabia que a ligação chegaria em breve. Maurício tinha me explicado que os bancos revisavam esses documentos rapidamente, quando alguém os apresentava para solicitar um empréstimo. Não tive que esperar muito. Na quarta-feira de manhã, enquanto regava as plantas do meu quintal, meu telefone tocou. Era Andréia, e
e pelo tom da voz dela, soube imediatamente que ela tinha descoberto algo. Mãe, preciso que você venha ao banco comigo. Há um problema com os papéis. Que tipo de problema? Eles dizem que há algumas cláusulas que não entendem. Precisam que você venha para esclarecer algumas coisas. Que cláusulas? Não sei, mãe. São coisas legais complicadas. Só venha comigo, por favor. Naquela tarde, fomos juntas ao banco. Patrícia, a famosa amiga do ensino médio que supostamente tinha dado todos aqueles conselhos sobre golpistas, acabou sendo uma mulher jovem que claramente não tinha ido ao ensino médio com Andréia. Ela tinha, no máximo, 25 anos. Dona Pacheco, Patrícia me disse depois de revisar os documentos, esses papéis estabelecem que, embora a propriedade esteja tecnicamente no nome da sua filha, a senhora mantém todos os direitos de uso e disposição. Sua filha não pode vender, hipotecar ou usar esta propriedade como garantia sem seu consentimento por escrito. Vi o rosto de Andréia ficar pálido. Mas isso não pode ser, ela disse. Os papéis dizem que a casa é minha. Tecnicamente sim, continuou Patrícia, mas com tantas restrições que praticamente continua sendo da sua mãe. É como se ela fosse a proprietária nominal, mas sem nenhum poder real sobre a propriedade. O que isso significa? Perguntou Andréia. Embora pela expressão dela fosse claro que ela já sabia a resposta. Significa que ela não pode usar esta propriedade como garantia para um empréstimo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver Andréia processando a informação, percebendo que todos os planos dela tinham desmoronado. Mãe, ela me disse quando saímos do banco. Você sabia disso? Eu sabia que se fosse proteger meus bens, tinha que protegê-los de verdade, mesmo da minha própria família, se fosse necessário. Mas, mãe, eu sou sua filha. Eu nunca te faria mal. Andréia, nas últimas semanas você mentiu para mim sobre a Patrícia do Banco do Brasil. Você inventou histórias sobre golpistas. Você me manipulou emocionalmente e tentou me fazer assinar documentos que me teriam deixado sem casa se você não pudesse pagar um empréstimo. Isso não é me fazer mal? Caminhamos em direção ao meu carro em silêncio. Eu podia ver Andréia lutando entre a raiva e o desespero. Ela tinha tanta certeza do plano dela, tão convencida de que sua velha mãe era fácil de manipular. Preciso desse dinheiro, mãe. Ela me disse finalmente quando chegamos ao carro. Não era por maldade, é que realmente preciso desse dinheiro. Eu sei, filha. E se você tivesse vindo a mim com a verdade desde o princípio, eu teria te ajudado. Mas não assim, não com mentiras. Então, o que eu vou fazer agora? As dívidas continuam aí, os juros continuam crescendo. Pela primeira vez em semanas, vi minha filha real de novo. Não a manipuladora, não a mentirosa, mas a mãe solteira assustada que não sabia como seguir em frente. Vamos para minha casa, eu disse. Vamos sentar como adultas e vamos conversar sobre quanto você realmente precisa e como eu posso te ajudar. Mas com a verdade, Andréia. Só com a verdade. Naquela tarde, sentadas na minha mesa da cozinha com uma xícara de café para cada uma, Andréia finalmente me contou toda a verdade. As dívidas eram maiores do que ela tinha admitido. Ela tinha usado cartões de crédito para manter o nível de vida que tinha quando era casada, pensando que encontraria um emprego melhor. Mas o emprego melhor nunca chegou e as dívidas cresceram. Tenho que pagar R$12.000 este mês ou vão penhorar minha conta do banco, ela me disse com lágrimas nos olhos. E quanto você deve no total? R$80.000. Era uma quantia grande, mas não impossível. Eu tinha economias, tinha minha aposentadoria, tinha alguns investimentos que meu marido tinha feito anos atrás. Posso te ajudar, eu disse, mas com condições. Que condições? Primeira, nada mais de mentiras. Se precisar de ajuda, me peça ajuda. Não me invente histórias. Segunda, vamos fazer um plano de pagamentos. Não vou te dar todo o dinheiro de uma vez para você gastar sem controle. E terceira, você vai procurar ajuda profissional para gerenciar seu dinheiro. Existem programas gratuitos para isso. Andréia assentiu com a cabeça, mas pude ver que havia algo mais. Que mais há? Perguntei. É que não é só o dinheiro, mãe. É que me sinto uma fracassada. Tenho 35 anos e não consigo sustentar meus próprios filhos. Tenho que pedir dinheiro para minha mãe, de 70 anos. Andréia, pedir ajuda não te faz uma fracassada. Mentir e manipular para conseguir essa ajuda,
Isso sim te faz uma fracassada. Naquela noite, depois que Andréia foi embora, liguei para Alma para contar como tudo tinha saído. Você acha que ela aprendeu a lição? Ela me perguntou. Não sei, mas eu também aprendi algo. O quê? Que sou mais inteligente do que pensava e que não preciso deixar ninguém, nem mesmo minha própria filha, me fazer sentir como se fosse uma velha indefesa. Mas minha celebração durou pouco porque 3 dias depois Andréia voltou à minha casa com uma atitude completamente diferente. Já não era a filha arrependida que tinha chorado na minha mesa da cozinha. Era alguém que eu não conhecia. Mãe, ela me disse, eu estive pensando em tudo isso e acho que você foi muito cruel comigo. Cruel? Sim, eu sou sua filha. Quando preciso de ajuda, você deveria me dar sem condições, sem truques legais, sem me humilhar no banco. E foi aí que eu soube que a guerra estava apenas começando. Mãe, você tem que entender uma coisa, Andréia me disse, andando pela minha sala como se fosse dela. Eu não sou uma estranha pedindo esmola. Eu sou sua filha. Tudo o que você tem um dia será meu de qualquer forma. As palavras dela me atingiram como um tapa frio. Era a primeira vez que eu ouvia minha filha falar sobre minha morte como se fosse uma transação comercial pendente. Andréia, sente-se, precisamos conversar sobre isso com calma. Não, mãe, já conversamos o suficiente. Você já jogou seus joguinhos legais, agora é a minha vez de falar. Ela parou na minha frente com os braços cruzados, uma postura que eu não via desde que ela era adolescente e me desafiava por algo. Você sabia que eu percebi, depois de ir ao banco, que você sabia exatamente o que estava fazendo? Que me deixou fazer todo o trabalho, conseguir os papéis, planejar tudo, só para me humilhar no final? Eu te deixei me mostrar quem você realmente era, eu respondi. E quem eu sou, mãe? Uma filha ruim, uma golpista? É isso que você pensa de mim. Penso que você é uma mulher desesperada que tomou decisões erradas. Estou desesperada porque tenho uma mãe que tem dinheiro, mas prefere guardá-lo enquanto os netos dela não podem ter o que precisam. Andréia, eu te ofereci ajuda. Eu disse que podíamos fazer um plano. Um plano com condições, com controles. Como se eu fosse uma criança. Mãe, eu deveria poder dispor dessa casa lá agora. As crianças vão precisar dela. Eu vou precisar dela. Aí estava de novo. Não se tratava de me proteger de golpistas. Tratava-se de que ela sentia que minha casa já pertencia a ela. A casa é minha, enquanto eu estiver viva. Eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Mas você já está velha, mãe. O que vai acontecer quando não puder cuidar dela? Quando precisar que alguém cuide de você, vai ser muito caro. E de onde vai sair esse dinheiro? As palavras dela tinham um fio cruel que me fez tremer. Ela estava me ameaçando sutilmente com o abandono quando eu precisasse. Andréia, acho melhor você ir embora agora. Você vai me expulsar da casa onde eu cresci? Da casa que vai ser minha? Vou te pedir para sair da minha casa porque não gosto de como você está falando comigo. Ela riu, mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada amarga, cheia de desprezo. Está bem, mãe, mas pense bem. Pense em quem vai estar lá quando você realmente precisar de mim. Depois que ela foi embora, fiquei sentada na minha sala tremendo, não de medo, mas de raiva. Como eu tinha criado uma filha que podia falar comigo assim. Como ela tinha se tornado alguém que via minha velhice como uma oportunidade. Liguei para a Alma imediatamente. Délia, o que aconteceu? Você parece muito alterada. Contei tudo o que tinha acontecido, cada palavra cruel, cada ameaça velada. Délia, essa moça está perdida. Ela está tão desesperada que já não consegue ver a diferença entre o certo e o errado. O que eu faço, Alma? É minha filha. São meus netos. Os netos não têm culpa do que a mãe deles está fazendo, mas você também não pode permitir que ela te chantageie com eles. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Andréia giravam na minha cabeça. Você já está velha, mãe. Quem vai estar lá quando você realmente precisar de mim? Pela primeira vez desde que enviuvei, me senti realmente sozinha. Minha filha, a pessoa que supostamente me amaria incondicionalmente, me via como um obstáculo entre ela e meu dinheiro. No dia seguinte, decidi fazer algo que não fazia há anos. Liguei para meu filho Carlos, que mora em São Paulo. Carlos e eu não conversávamos muito desde que ele se mudou, mas sempre tivemos uma relação honesta. Mãe, que surpresa! Como você está? Bem, filho.
Mas preciso te perguntar algo. A Andrea te contou algo sobre problemas de dinheiro? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Mãe, o que está acontecendo? Contei tudo. As mentiras, a manipulação, a proposta de transferir a casa, as ameaças veladas. Mãe, a Andrea me ligou há 2 semanas. Ela me disse que você estava começando a ter problemas de memória, que estava tomando decisões estranhas com o dinheiro. Fiquei sem fôlego. O que você disse a ela? Eu disse a ela que, se ela estivesse preocupada, que fosse com você ao médico. Mas, mãe, é verdade? Você tem problemas de memória? Não, Carlos, estou perfeitamente bem. Sua irmã está inventando isso porque não conseguiu o que queria. Isso é grave, mãe. Se a Andrea está dizendo que você tem problemas mentais, ela pode estar preparando o terreno para algo pior. O que você quer dizer? Ela pode estar se preparando para conseguir uma tutela legal sobre você, para te declarar incapaz de gerenciar seus próprios assuntos. Essas palavras me aterrorizaram mais do que todas as ameaças anteriores. Uma tutela significaria que Andrea teria controle legal sobre meu dinheiro, minha casa, minhas decisões médicas. Seria como estar morta em vida. Carlos, o que eu posso fazer? Primeiro, vá ao médico, faça todos os exames necessários para demonstrar que você está perfeitamente bem. Segundo, documente tudo o que tem acontecido. E terceiro, mãe, considere falar com um advogado sobre mudar seu testamento. Não quero deserdar sua irmã. Não se trata de deserdá-la. Se trata de proteger você enquanto estiver viva. Naquela tarde, fui ao consultório do meu médico de toda a vida, Dr. Silva. Expliquei a situação e pedi a ele que me fizesse todos os exames necessários para demonstrar que minha mente estava perfeitamente clara. Dona Adélia, ele me disse depois de me examinar. A senhora está em excelente condição mental para sua idade. Sua memória está boa. Sua capacidade de raciocínio está boa e definitivamente é capaz de tomar suas próprias decisões. Doutor, pode me dar um documento que diga isso? Claro, e também vou recomendar que a senhora procure um especialista para uma avaliação mais completa, só para ter toda a documentação necessária. Nos dias seguintes, me tornei uma mulher com uma missão. Visitei especialistas, compilei documentos médicos, escrevi um diário detalhado de tudo o que tinha acontecido com Andrea. Maurício me ajudou a organizar tudo legalmente. Dona Adélia, Maurício me disse, com toda esta documentação, ninguém poderia jamais declarar que a senhora não é competente para gerenciar seus assuntos. Mas enquanto eu me protegia legalmente, Andrea estava planejando seu próximo movimento e acabou sendo mais cruel do que eu tinha imaginado. Na sexta-feira à tarde, Sofia e Miguel chegaram à minha casa chorando. Vovó, Sofia me disse entre soluços. Mamãe diz que você não nos ama mais, que é por isso que você não nos dá dinheiro para nossas coisas. O que ela diz? Que você ficou egoísta e que prefere guardar seu dinheiro a ajudar sua família. Era a gota d'água. Andrea tinha cruzado a linha que nunca deveria ter cruzado. Ela tinha envolvido meus netos. Ela tinha enchido as cabecinhas inocentes deles com mentiras sobre a avó. Crianças, eu disse, abraçando-os, a mãe de vocês está muito confusa agora. A vovó ama vocês mais do que tudo no mundo e jamais deixaria de amar vocês. Mas naquela noite, sozinha em minha casa, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Era hora de mostrar a Andrea que a mãe dela não era uma velha indefesa. Era hora de contra-atacar. Na segunda-feira de manhã, fiz algo que nunca tinha feito na minha vida. Contratei um investigador particular. Maurício tinha me recomendado um homem chamado Roberto Santos, que se especializava em casos de abuso financeiro familiar. Dona Adélia, Roberto me disse em seu escritório, o que vamos fazer é documentar tudo o que sua filha tem feito. Cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de pressão. Precisamos de evidências sólidas. Para quê? Para protegê-la, se ela decidir escalar isso. Se ela está dizendo que a senhora tem problemas mentais, é possível que ela tente conseguir uma ordem judicial para revisar sua capacidade mental. Precisamos estar preparadas. Durante aquela semana, Roberto investigou tudo sobre Andrea.
As dívidas reais dela, as tentativas dela de conseguir empréstimos, as conversas dela com advogados sobre tutelas. O que ele descobriu me deixou sem fôlego. Sua filha consultou 3 advogados diferentes sobre como conseguir uma tutela sobre a senhora. Roberto me informou na sexta-feira. Ela disse a eles que a senhora está começando a ter demência e que está tomando decisões financeiras irracionais. Mas eu acabei de fazer todos os exames. Estou perfeitamente bem. Isso nós sabemos. Mas ela está construindo um caso falso. Também encontrei algo mais inquietante. O quê? Ela tem conversado com um avaliador sobre o valor da sua casa e com uma imobiliária sobre colocá-la à venda. Senti como se o chão se movesse sob meus pés. Andréia não só queria minha casa como garantia para um empréstimo, ela queria vendê-la. Vender minha casa. Aparentemente, o plano dela era conseguir a tutela, declarar que a senhora precisa de cuidados especializados, vender a casa para pagar esses cuidados e ficar com o dinheiro restante. Era pior do que eu tinha imaginado. Minha própria filha tinha planejado não só me roubar minha casa, mas me internar em algum lugar e ficar com todo o meu dinheiro. O que eu faço agora? Perguntei a Roberto. Agora vamos dar a ela uma lição que ela nunca esquecerá. Naquela tarde, Andréia chegou à minha casa acompanhada de um homem que eu não conhecia. Mãe, te apresento o Dr. Fernandes. Ele é um especialista em problemas de memória. Ele veio te fazer algumas perguntas. Não preciso de nenhum especialista, eu disse. Meu médico diz que estou perfeitamente bem. Mãe, ultimamente você tem estado muito confusa. O lance dos papéis do banco, as coisas estranhas que você diz. Achamos que você precisa de ajuda. O Dr. Fernandes se aproximou com um sorriso condescendente que me fez ferver o sangue. Dona Adélia, só queremos garantir que a senhora esteja recebendo o cuidado que precisa. Pode me dizer que dia é hoje? Dr. Fernandes, eu disse com minha voz mais firme antes de responder às perguntas dele. Eu gostaria de ver sua credencial médica e saber quem está pagando por esta consulta. Vi Andréia e o doutor trocarem olhares nervosos. Senhora, isso é apenas uma avaliação informal, ele disse. Nada na minha casa é informal, doutor. E definitivamente nada relacionado com minha saúde mental é informal. Nesse momento, a campainha tocou. Era Maurício, que tinha chegado exatamente como havíamos planejado. Boa tarde, disse Maurício, entrando na sala. Sou o advogado da senhora Adélia. Posso perguntar o que está acontecendo aqui? O Dr. Fernandes ficou pálido. Nós só estávamos... Doutor, interrompeu Maurício, o senhor tem autorização legal para avaliar minha cliente? Tem uma ordem judicial? Não, mas... Então sugiro que se retire imediatamente. E Andréia? Ele se virou para minha filha. Você também tem que ir embora. Esta é a casa da minha mãe, gritou Andréia. E sua mãe está pedindo para você ir embora, respondeu Maurício calmamente. Depois que eles foram embora, Maurício e eu nos sentamos na minha sala. Como você sabia que eles viriam hoje? Perguntei. Roberto tem vigiado sua filha. Sabíamos que ela tinha contratado este doutor falso para tentar conseguir evidências de que a senhora não está mentalmente capaz. Doutor falso? Roberto investigou. O homem se passa por psiquiatra, mas só tem licença para ser conselheiro matrimonial. Não está qualificado para diagnosticar demência. Naquela noite, sozinha em minha casa, percebi que já não reconhecia minha filha. A mulher que eu tinha criado, que eu tinha alimentado, que eu tinha cuidado quando estava doente, tinha se tornado uma estranha disposta a destruir minha vida por dinheiro. Mas também percebi algo mais. Eu era mais forte do que tinha acreditado. Por semanas eu tinha sentido que estava sendo vítima de Andréia. Mas agora eu entendia que tinha poder, tinha inteligência. Tinha recursos, tinha amigos leais como Alma e profissionais como Maurício que me apoiavam. No dia seguinte, fiz algo que Andréia nunca esperou. Eu a convoquei para uma reunião familiar no escritório de Maurício. Para que você quer que eu vá lá? Ela me perguntou por telefone. Para falar sobre o futuro da família. Acho que é hora de termos uma conversa honesta. Mãe, se você quer conversar, podemos conversar na sua casa. Não, Andréia, esta conversa vai ser em território neutro, com testemunhas.
Na quarta-feira ali à tarde, Andréia chegou ao escritório de Maurício, acompanhada de um advogado que ela tinha contratado. Eu estava lá com Maurício, Roberto o investigador e Alma como testemunha. Andréia, comecei. Nas últimas semanas você mentiu, manipulou e ameaçou. Você tentou me roubar minha casa, você inventou histórias sobre minha saúde mental e usou seus próprios filhos para me chantagear emocionalmente. Mãe, eu só... Não terminei de falar. Minha voz soou diferente, mais forte, mais autoritária. Roberto, aqui presente, documentou tudo o que você tem feito. Suas consultas com advogados sobre tutelas, suas conversas com avaliadores e imobiliárias, sua tentativa de usar um doutor falso para me declarar incompetente. Vi o rosto de Andréia ficar cada vez mais pálido. Agora você vai ouvir minhas condições. Continuei. Primeiro, você vai parar de dizer às pessoas que tenho problemas mentais. Segundo, você vai parar de envolver meus netos em seus problemas financeiros. Terceiro, você não vai voltar à minha casa até que eu te convide. E se eu não aceitar? Ela perguntou, embora a voz dela tremesse. Se você não aceitar, Roberto vai enviar toda a investigação dele ao Ministério Público. O que você tem feito se chama abuso financeiro de pessoas idosas e é um crime federal. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Você é minha filha e é por isso que estou te dando uma oportunidade de fazer o certo. Mas se você escolher seguir por este caminho, vou me defender de você como me defenderia de qualquer pessoa que tente me machucar. O silêncio no escritório era tenso. Eu podia ver Andréia lutando entre o orgulho e o medo. Está bem, ela disse finalmente, mas quero que saiba que isso vai destruir nossa relação. Andréia, eu disse, levantando-me para ir embora. Nossa relação se destruiu no dia em que você decidiu que meu dinheiro era mais importante que meu bem-estar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Eu tinha ganhado a batalha, mas sabia que a guerra ainda não tinha terminado. Por 3 semanas, Andréia cumpriu o acordo. Não me ligou, não veio à minha casa e, segundo Roberto, não tinha feito mais consultas com advogados. Comecei a pensar que talvez ela tivesse aprendido a lição, que talvez pudéssemos reconstruir nossa relação sobre bases mais honestas. Mas eu estava enganada. Uma terça-feira de manhã, enquanto tomava café da manhã e revisava minhas mensagens de WhatsApp, recebi uma ligação da escola de Miguel. Dona Pacheco, sou a diretora da escola de Miguel. Precisamos falar com a senhora urgentemente. O que aconteceu? Ele está bem, Miguel? Miguel está bem fisicamente, mas estamos preocupados com a situação familiar dele. Ontem ele disse à professora que a avó dele não os ama mais e que é por isso que a mãe dele não pode pagar os materiais escolares. Senti como se tivessem me dado uma facada. André estava usando Miguel para manipular a escola, provavelmente esperando que eles me ligassem para me pedir dinheiro. Diretora, posso ir falar com a senhora esta tarde? Claro, dona Pacheco. Estamos muito preocupados com o bem-estar emocional do menino. Naquela tarde, fui à escola e conversei longamente com a diretora. Expliquei a situação real, que Andréia tinha mentido sobre problemas financeiros para me manipular e que agora estava usando as crianças como armas emocionais. Dona Pacheco, isso é muito delicado. Não podemos intervir em assuntos familiares, mas podemos ajudar a proteger o bem-estar de Miguel. O que a senhora sugere? Que a senhora converse diretamente com a criança, que explique a situação de maneira apropriada para a idade dele. As crianças precisam de estabilidade e essas mentiras estão confundindo-as. Quando saí da escola, tomei uma decisão que sabia que Andréia não me perdoaria. Fui diretamente ao apartamento onde ela morava com as crianças. Toquei a porta e foi Sofia quem abriu. Vovó! Ela gritou me abraçando. Mamãe disse que não podíamos mais te ver. Onde está sua mãe? Saiu com o senhor Ricardo. Disse que voltava à noite. Ricardo era um homem que eu não conhecia. Miguel saiu do quarto ao ouvir minha voz. Vovó, é verdade que você não nos ama mais? Ele me perguntou com lágrimas nos olhos. Sentei-me no sofá e coloquei meus 2 netos ao meu lado. Escutem bem, eu disse. A vovó ama vocês mais do que tudo no mundo. Isso nunca, nunca vai mudar. O que acontece é que a mãe de vocês e eu estamos tendo alguns problemas de adultos, mas isso não tem nada a ver com vocês. Mas por que a mamãe diz que você é má? Perguntou Sofia. Às vezes, quando os adultos estão zangados ou assustados, dizem coisas que não são verdade. A mãe de vocês não está sendo honesta sobre algumas coisas e isso me deixa muito triste.
Você vai vir nos ver de novo? Perguntou Miguel. Sempre vou querer ver vocês, mas por agora vamos ter que encontrar maneiras de estarmos juntos, sem que a mãe de vocês fique mais zangada. Passei 2 horas com meus netos, ajudando-os com as tarefas, ouvindo as preocupações deles, garantindo-lhes que o problema não era culpa deles. Quando estava indo embora, deixei um envelope para Sofia com dinheiro para os materiais escolares dela e uma nota que dizia: para meus netos queridos com todo o meu amor, Vovó Délia Pacheco. Eu sabia que isso ia provocar uma crise, mas não me importava. Meus netos mereciam saber que tinham uma avó que os amava, não importa o que estivesse acontecendo com a mãe deles. A ligação chegou naquela noite às 10. Como você se atreve a ir à minha casa sem minha permissão? Andréia me gritou por telefone. As crianças são meus netos. Tenho direito de vê-los. Você não tem nenhum direito. São meus filhos. E são crianças que estão sofrendo porque a mãe deles está usando-os como peões em um jogo de adultos. Mãe, se você voltar a se aproximar dos meus filhos sem minha permissão, vou conseguir uma ordem de restrição contra você. Faça, Andréia. Mas tenha em mente que se você for ao tribunal, eu também vou. E vou levar todas as evidências do que você tem feito. Você está me ameaçando. Estou te dizendo a verdade. Se você quiser escalar isso, estou preparada. Mas pense bem, você realmente quer que um juiz saiba como você tem tratado sua mãe? Depois de desligar, liguei para Alma. Délia, você tem certeza de que quer ir tão longe? Alma, essas crianças estão sendo machucadas emocionalmente. Sofia me perguntou se era verdade que eu não as amava mais. Como uma mãe pode fazer isso com os próprios filhos? Você tem razão, mas tome cuidado. Quando alguém está tão desesperado quanto Andréia, pode fazer coisas imprevisíveis. Alma tinha razão. No dia seguinte, Andréia fez algo que eu não esperava. Ela chegou à minha casa acompanhada de Carlos. Mãe, Carlos me disse assim que entraram. Andréia me contou coisas muito preocupantes. Ela me diz que você tem agido de maneira estranha, que contratou investigadores particulares, que ameaçou processá-la. Isso ela te disse. Ela me disse que está muito preocupada com você, que acredita que alguém está te influenciando para você agir contra sua própria família. Olhei para Andréia, que estava parada atrás de Carlos, com uma expressão de falsa preocupação. Carlos, eu disse, sente-se, você precisa ouvir a história toda. Na hora seguinte, contei a Carlos tudo o que tinha acontecido. As mentiras sobre os golpistas, a tentativa de roubar minha casa, as ameaças, a manipulação das crianças. Carlos me ouviu em silêncio e pude ver como a expressão dele mudava de preocupação para choque e finalmente para raiva. Andréia, ele disse finalmente à irmã, é verdade tudo isso? Carlos, a mamãe está exagerando. Eu só estava tentando protegê-la. Protegê-la mentindo sobre médicos do banco, protegê-la tentando fazê-la assinar papéis para transferir a casa dela. Ela ia perder tudo. Ela não ia perder nada, você queria tirar dela. Pela primeira vez em meses, não me senti sozinha nesta batalha. Carlos finalmente entendia o que estava acontecendo. Andréia, eu disse. Carlos, isso é imperdoável. Não posso acreditar que você tenha chegado tão longe. Você também vai ficar contra mim? Andréia gritou. Não estou ficando contra você, estou ficando do lado do que é certo, e o que você tem feito está muito errado. Muito bem, gritou Andréia. Todos contra Andréia, a mãe perfeita e o filho perfeito contra a filha problemática. Andréia, eu disse, ninguém está contra você, estamos contra suas ações. Ainda há tempo para consertar isso. Consertar o quê? Minha vida, minhas dívidas, o fato de que sou uma mãe solteira que não consegue sustentar meus filhos? Podemos trabalhar juntas para resolver seus problemas financeiros, mas não assim, não com mentiras e manipulação. Já é muito tarde para isso, ela me disse, caminhando em direção à porta. Já tomei minha decisão. Que decisão? Perguntou Carlos. Vocês verão, ela disse, e saiu batendo a porta. Naquela noite, Carlos ficou na minha casa. Conversamos até tarde sobre o que tinha acontecido, sobre como tínhamos chegado a esse ponto. Mãe, ele me disse antes de ir dormir, amanhã vou cancelar meus voos. Vou ficar aqui até que isso se resolva. Não é necessário, filho. Sim, é necessário. Andréia disse que tinha tomado uma decisão.
Não gostei de como isso soou. Carlos tinha razão em estar preocupado, porque a decisão de Andréia acabou sendo mais drástica do que qualquer um de nós tinha imaginado. A decisão de Andréia chegou na sexta-feira de manhã em forma de uma intimação judicial. Um oficial me entregou os papéis enquanto eu tomava café da manhã com Carlos. Dona Délia Pacheco. Fica intimada a comparecer perante o juizado de família. Sua filha, Andréia Pacheco, solicitou uma avaliação de sua capacidade mental e uma tutela temporária sobre seus bens. Carlos pegou os papéis das minhas mãos trêmulas e os leu em voz alta. Diz que Andréia alega que você tem deterioração cognitiva grave, que tem tomado decisões financeiras irracionais e que representa um perigo para si mesma. Senti como se o mundo desabasse ao meu redor. Minha própria filha tinha levado isso aos tribunais. Tinha decidido destruir publicamente minha reputação e minha dignidade para conseguir controle sobre meu dinheiro. Também diz, continuou Carlos, que como evidência do deterioro, ela apresenta o fato de que você contratou investigadores particulares para seguir sua própria família, que mudou documentos legais de maneira confusa e que tem agido de maneira paranoica e agressiva. Ela está usando tudo o que fiz para me proteger como evidência de que estou louca, eu murmurei. Mãe, tranquila, temos toda a documentação médica que demonstra que você está perfeitamente bem. Liguei imediatamente para Maurício. Dona Delia, esperávamos isso. Roberto e eu temos nos preparado para esta possibilidade. Temos um caso sólido. Mas e se o juiz acreditar nela? Ele não vai acreditar. Temos as gravações de Roberto onde ela admite que está mentindo sobre sua saúde mental. Temos os relatórios médicos e temos evidências de todas as tentativas dela de manipulação financeira. A audiência estava marcada para a terça-feira seguinte. Durante o fim de semana, Maurício, Roberto e eu nos preparamos meticulosamente. Organizamos cada documento, cada gravação, cada prova da manipulação de Andréia. O que vamos fazer, Maurício me explicou, é demonstrar que Andréia é quem tem problemas, não a senhora. Que toda esta acusação é uma última tentativa desesperada de conseguir controle sobre seus bens. Na segunda-feira à noite, não consegui dormir. A ideia de estar em um tribunal, de que um juiz avaliasse minha sanidade, de que minha vida privada fosse exposta publicamente, me aterrorizava. Carlos ficou comigo aquela noite. Mãe, amanhã vou estar lá com você. E quando terminarmos com isso, Andréia vai entender que cometeu o maior erro da vida dela. Na terça-feira de manhã, chegamos ao tribunal. Era um edifício frio, cheio de gente triste e advogados com maletas. Andréia estava lá com o advogado dela e, pela primeira vez em meses, tive medo de vê-la. Ela parecia diferente, mais dura, como se tivesse cruzado uma linha da qual não havia volta. Bom dia, mãe, ela me disse quando passei perto dela. Bom dia, Andréia. Espero que você entenda que isso é para o seu próprio bem. Não respondi. Já não havia nada a dizer entre nós. A audiência começou com o advogado de Andréia apresentando o caso dela. Era um homem mais velho, com voz grave, que falava como se eu não estivesse presente. Meritíssimo. A senhora Délia Pacheco mostra claros sinais de deterioração mental. Ela começou a tomar decisões financeiras irracionais, desenvolveu paranoia em relação à própria família e contratou investigadores particulares para espionar seus entes queridos. Ela mudou documentos legais importantes de maneira confusa e contraditória. Ameaçou sua filha com ações legais sem fundamento e começou a isolar seus netos, causando-lhes trauma emocional. Minha cliente, sua filha amorosa, só busca proteger sua mãe de si mesma antes que ela cause danos irreparáveis ao seu patrimônio e à sua família. Ouvir essas palavras me doeu mais do que eu esperava. Cada fato real tinha sido distorcido para me fazer parecer uma idosa paranoica e confusa. Depois, foi a vez de Maurício. Meritíssimo, o que vamos demonstrar hoje é que a senhora Délia Pacheco não só está perfeitamente sã, mas é uma mulher inteligente que se protegeu com sucesso de uma elaborada tentativa de abuso financeiro por parte de sua própria filha. Maurício começou apresentando minhas avaliações médicas. 3 médicos diferentes tinham certificado que minha capacidade mental era perfeita para minha idade. Depois, ele apresentou as gravações que Roberto tinha feito de Andréia, admitindo que tinha inventado a história dos golpistas, que tinha mentido sobre o conselho do banco e que precisava da minha casa como garantia para um empréstimo.
Meritíssimo, a senhora Andréia Pacheco consultou 3 advogados diferentes sobre como conseguir uma tutela sobre sua mãe. Ela conversou com avaliadores e imobiliárias sobre vender a casa de sua mãe. Contratou um doutor falso para que avaliasse sua mãe sem autorização legal. A paranoia que ela alega não existe. A senhora Délia simplesmente descobriu que sua filha estava tentando enganá-la e tomou medidas legais apropriadas para se proteger. Quando chegou a minha vez de falar, levantei-me com as pernas tremendo. Meritíssimo, comecei. Durante 71 anos, fui uma mulher que sempre disse sim. Sim ao meu marido, sim aos meus filhos, sim a quem precisasse de mim. Mas quando minha filha decidiu que minha casa e meu dinheiro eram mais importantes que meu bem-estar, aprendi a dizer não. Não estou louca, estou cansada, cansada de ser vista como um obstáculo entre minha filha e minha herança. Cansada de ser tratada como se eu já estivesse morta. O que eu fiz não foi paranoia, foi sobrevivência. O juiz me pediu para responder algumas perguntas. Que dia era? Quem era o presidente? Problemas matemáticos simples. Respondi a todas perfeitamente. Depois foi a vez de Andréia testemunhar. Maurício a interrogou sem piedade. Dona Pacheco, é verdade que a senhora disse à sua mãe que uma funcionária do banco tinha aconselhado a ela a colocar sua propriedade no nome de um familiar? Sim, mas... E é verdade que essa funcionária do banco nunca lhe deu tal conselho? Não exatamente, mas... Então a senhora mentiu para sua mãe? Era para protegê-la. E é verdade que a senhora solicitou um empréstimo usando a casa de sua mãe como garantia antes que ela tivesse assinado qualquer documento? Eu estava explorando opções. Sem o conhecimento ou consentimento de sua mãe? Eu ia dizer a ela... Responda a pergunta. Sim ou não? Sim. Quando Maurício terminou com Andréia, pude ver que ela estava chorando, mas já não senti compaixão por ela. Ela tinha escolhido este caminho. O juiz se retirou para deliberar durante 1 hora. Foi a hora mais longa da minha vida. Quando ele voltou, o veredito dele foi claro. A corte considera que a senhora Délia Pacheco está em pleno uso de suas faculdades mentais. Não só isso, mas demonstrou uma inteligência e capacidade de julgamento excepcionais ao se proteger do que claramente constituiu uma tentativa de abuso financeiro. A solicitação de tutela é negada. Além disso, a corte ordena que a senhora Andréia Pacheco não contate sua mãe durante os próximos 6 meses, exceto em caso de emergência médica. E, Dona Pacheco, o juiz me disse, olhando diretamente para mim. Lamento que a senhora tenha tido que passar por isso. Nenhuma mãe deveria ter que se defender de seus próprios filhos em um tribunal. Quando saímos do tribunal, Andréia me esperava nos degraus. Mãe, ela me disse com lágrimas nos olhos. Me perdoa, eu não sabia como mais. Andréia, eu disse, parando na frente dela. Você teve muitas oportunidades de fazer isso da maneira correta. Você escolheu a pior. O que vai acontecer agora? Agora você vai viver com as consequências de suas decisões e eu vou viver minha vida em paz. Foi a última vez que falei com minha filha por muito tempo. Os primeiros dias depois da audiência foram estranhos. Pela primeira vez em meses, meu telefone não tocava com ligações desesperadas de Andréia. Não havia mensagens manipuladoras no meu WhatsApp. Não havia visitas inesperadas com histórias inventadas. O silêncio era tanto um alívio quanto uma lembrança dolorosa do que eu tinha perdido. Carlos ficou comigo mais 1 semana antes de voltar para São Paulo. Mãe, você tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Ele me perguntou na noite anterior ao voo dele. Filho, eu não estive sozinha. Estive acompanhada por pessoas que me amam de verdade, como você, como Alma, como Maurício. Isso é muito diferente de estar cercada de gente que só quer algo de você. E os netos? Essa era a pergunta que mais me doía. Sofia e Miguel estavam pagando o preço das decisões da mãe deles. Vou encontrar uma maneira de continuar sendo a avó deles, mas não da maneira desesperada em que eu fazia antes. 2 semanas depois da audiência, recebi uma ligação inesperada. Era Sofia. Vovó, estou na casa da minha amiga Maria. Você pode vir me buscar? O que aconteceu, minha querida? Mamãe está muito zangada. Ela tem chorado e gritado desde que chegou do tribunal. Diz que você a odeia e que é por isso que não podemos mais te ver. Pedi o endereço e fui buscá-la imediatamente. Quando cheguei, Sofia correu em minha direção e me abraçou com força. Vovó,
É verdade que não podemos mais te ver? O juiz disse que sua mãe e eu não podemos conversar por um tempo, mas isso não significa que eu não ame vocês. Podemos morar com você? Essa pergunta me partiu o coração. Minha filha, vocês têm que estar com a mãe de vocês. Ela os ama, só que está muito confusa agora. Levei Sofia de volta para casa. Andréia saiu para recebê-la com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não deveria estar aqui, ela me disse. Sofia me ligou. Ela está assustada. Ela está assustada porque você destruiu nossa família. Não, Andréia, ela está assustada porque a mãe dela está agindo como uma criança que não conseguiu o que queria. Não discutimos mais. Apenas entreguei Sofia e fui embora. Nas semanas seguintes, estabeleci uma nova rotina. Retomei minhas aulas de yoga, me matriculei em um curso de informática para pessoas idosas. Comecei a ir a um grupo de leitura na biblioteca. Redescobri quem eu era quando não estava constantemente me preocupando com os problemas dos outros. Alma e eu nos tornamos ainda mais próximas. Almoçávamos juntas 2 vezes por semana, íamos ao cinema, caminhávamos no parque. Délia, você está diferente, ela me disse um dia. Você parece mais jovem. Ela tinha razão. Eu me sentia mais leve, como se tivesse carregado um peso por anos, sem perceber. Um mês depois, Maurício me ligou com notícias interessantes. Dona Délia, Andréia vendeu o apartamento dela e se mudou com as crianças para um lugar mais barato. Aparentemente, ela está finalmente enfrentando seus problemas financeiros de maneira realista. Como estão as crianças? Segundo minhas fontes, estão bem. Começaram terapia familiar. Talvez Andréia esteja finalmente entendendo o dano que causou. 2 meses depois da audiência, enquanto comprava verduras na feira, encontrei Miguel. Ele estava com a mãe de um dos colegas de classe dele. Vovó! Ele gritou, correndo em minha direção. Miguel, como você está, meu amor? Sinto tanto a sua falta. Mamãe diz que não podemos te ver, mas eu quero te ver. A mãe do amigo dele me reconheceu e se aproximou. Dona Pacheco, sou Carmen, a mãe do Diego. Miguel fala muito da senhora. Miguel é um menino maravilhoso. Senhora, não sei o que aconteceu na sua família, mas Miguel sempre diz que a avó dele é a pessoa mais inteligente que ele conhece. Essas palavras encheram meu coração de uma maneira que eu não sentia há meses. Quando se completaram os 6 meses da ordem judicial, eu não sabia se Andréia tentaria me contatar. A resposta chegou em forma de uma carta entregue pelo correio. Mãe, dizia a carta, sei que não tenho o direito de pedir perdão depois de tudo o que fiz. Sei que tentei roubar sua casa, que menti, que manipulei, que envolvi as crianças em algo que nunca deveria tê-las envolvido. Estive em terapia esses meses. Minha terapeuta me ajudou a entender que o que eu fiz a você não foi só por dinheiro, foi porque eu estava com ciúmes da sua independência, da sua força, de que você pudesse viver sozinha e ser feliz enquanto eu me sentia um fracasso. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que consegui um emprego melhor, que estou pagando minhas dívidas pouco a pouco e que as crianças estão bem. Sofia pergunta por você todos os dias. Se algum dia você puder encontrar em seu coração um espaço para voltar a confiar em mim, estarei aqui. Mas se você não puder, eu entenderei. Guardei a carta na minha mesa de cabeceira e não a respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar meus sentimentos. 3 semanas depois, fiz algo que me surpreendeu. Fui à escola de Miguel na hora da saída. Quando ele me viu, correu em minha direção gritando, Vovó! Tão alto que todos no pátio se viraram para olhar. Posso te levar para casa? Perguntei. Sim, mas primeiro tenho que ligar para a mamãe. Miguel ligou para Andréia do meu telefone. Mamãe, a vovó está aqui. Posso ir com ela para a casa dela? Eu podia ouvir a voz de Andréia do outro lado, mas não as palavras. Ela diz que está bem, Miguel me disse. Naquela tarde, Miguel e eu fomos para minha casa, fizemos biscoitos, jogamos cartas e conversamos sobre a da escola. Não mencionamos nada do que tinha acontecido entre a mãe dele e eu. Quando o levei de volta para casa, Andréia saiu para recebê-lo. Obrigada, ela me disse. Simplesmente é meu neto, eu respondi. Mãe, podemos conversar algum dia? Algum dia, eu disse, quando ambas estivermos prontas. Agora, 6 meses depois, vejo meus netos uma vez por semana. Andréia e eu nos cumprimentamos cortesmente quando nos vemos, mas ainda não tivemos aquela conversa profunda que ambas sabemos que precisamos ter. Talvez a tenhamos algum dia, talvez não.
Aprendi que não posso controlar as decisões de outras pessoas, nem mesmo as da minha própria filha. O que eu posso controlar é minha própria vida, e pela primeira vez em muitos anos estou vivendo para mim. Esta manhã me levantei às 7, tomei café da manhã tranquilamente enquanto lia as notícias no meu tablet e depois tirei uma selfie para enviar ao meu grupo de WhatsApp da aula de yoga. Na foto, vê-se uma mulher de 71 anos com um sorriso genuíno, não o sorriso forçado de alguém que tenta agradar a todos. Alma me respondeu imediatamente. Você está radiante, amiga. E ela tinha razão. Eu pareço radiante porque, finalmente, depois de muitos anos, era eu quem decidia quem cuidar e escolhi cuidar de mim mesma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião. Então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!